No último dia 27 de novembro, os acadêmicos do primeiro período do curso de Pedagogia e Jornalismo da Faculdade Boas Novas tiveram a honra de conhecer o Museu do Seringal Vila Paraíso e, com uma paisagem exuberante da nossa Amazônia, os estudantes vivenciaram o cotidiano dos seringueiros, da poronga ao defumador, da casa simples dos seringueiros à casa luxuosa dos coronéis, e também aprenderam a extrair o leite da seringueira que dá origem ao látex. Os acadêmicos da Faculdade Boas Novas hoje tiveram a oportunidade de conhecer o Museu do Seringal. Eles vivenciaram de perto a realidade que os seringueiros enfrentavam naquela época. Um povo sofrido, um povo trabalhador. Então, o intuito dessa prática aqui no Museu do Seringal Vila Paraíso é trazer os acadêmicos do curso de Pedagogia e Jornalismo para vivenciar um dia como seringueiros e principalmente conhecer a história, do Amazonas, o tempo do apogeu da borracha, como os seringueiros eram explorados naquela época e sentir o quanto eles sofreram e também para a gente valorizar a nossa história. No museu vêm visitantes de todo lugar. É o caso dos turistas Vanessa e Iago, que vieram direto da Bahia e falaram com bastante alegria como foi a visita. Nós viemos diretamente da Bahia visitar Manaus. Estamos nessa imersão cultural e hoje viemos ao Museu do Seringal aprender um pouco da nossa cultura, da cultura do Brasil. E aqui nós observamos como se faz a borracha, como a gente tira o látex da seringueira, a casa do barão, da borracha. Aprendeu muito sobre a história também, de como foi feito aqui, era extraído e de onde vinha a mão de obra. Nós não esperava, não conhecia tudo isso aí. Eu me emocionei um pouquinho também, que foi uma coisa pesada, mas foi muito bom conhecer, muito bom aprender. A gente pôde perceber que na Bahia foi um tipo diferente de escravidão, que aconteceu aqui, por exemplo, em Manaus. Então está sendo super importante para a gente aprender da nossa história. E de forma geral a gente está muito feliz de visitar Manaus, essa natureza que abraça a gente. E a gente espera muito poder voltar. Na visitação, encontramos um grande personagem da nossa aventura. Seu Jaime, de 80 anos, é a história viva dos seringueiros. Seu Jaime, tudo isso aqui, essa vivência, tudo isso aqui que foi montado, eu acho que foi realmente muito fiel ao que o senhor viveu. É verdade, foi muito fiel e vamos dizer, é uma réplica de um seringal verdadeiro, né? Uhum. Então tudo que passou no seringal, tudo que tinha no seringal aqui tem, né? Só que aqui só não tem a seringueira para a gente fazer os cortes e colher o lato. Mas tem, não tem para muita, para tirar o lato, né? Mas aqui vamos dizer, é real, é verdade, né? Então aqui é um cenário, apenas um cenário de um seringal. Mas é um cenário verdadeiro. Seu Jaime também nos conta com bastante felicidade a sensação de ver os acadêmicos conhecendo a sua história. E o que o senhor acha dessas pessoas vendo a sua vivência de infância até a sua pré-adolescência, até a sua vida adulta? Olha, eu me sinto muito feliz, em primeiro lugar, muito feliz, porque como eu falei, eu sou uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não sei de nada, não estudei nem nada. Chegam umas pessoas, lá no colégio, faculdade, essas coisas, vêm me entrevistar. Então eu sinto que eles gostam de ver minha história, porque a minha história é uma história viva. Eu sofri, eu passei a vida, né? Eu não estudei para contar a história, a minha história é a história viva. Tudo que me perguntaram sobre o negócio da mata, da seringa, essas coisas, eu entendo de tudo do meio da mata. Nesse ponto eu sou um professor, né? Então, de qualquer maneira, eu me sinto feliz. E lembra da convivência difícil com os coronéis da borracha, repleta de açoites e injustiças. Olha, as convivências com coronéis, existiam coronéis que não eram muito ruins não, mas tinha coronéis que era muito complicado. Muito. E eles faziam o que exatamente? Eles faziam muita coisa, muita misura, eles açoitavam, mandavam açoitar. Eles mesmo não faziam não, eles mandavam, eles tinham capataz deles para fazer as coisas, né? Eles mandavam açoitar, mandavam matar, mandavam bater, mandavam amarrar no meio do sol, passar o dia todo no meio do sol. Quando o camarada começava a gritar pedindo água, ele ia lá, dava um pedaço de pirarucu salgado pro cara comer e não tinha água, a água não se falava, né? Quando o cara queria água, ele dava um pedaço de pirarucu salgado pro cara comer para ter mais sede ainda. Então essa era a justiça deles, era essa. E outra coisa, ninguém podia ser contra. Quem era que podia ser contra? Porque a lei era deles, do coronel. Ele não era coronel de patente não, era coronel de barranco, né? Coronel só porque tinha dinheiro, era famoso naquele lugar, mas ele não tinha patente de coronel. Então era muito difícil lidar com os coronéis. Tinha que trazer ele na palma da mão, porque qualquer coisa que ele se aborrecesse era perigoso. A visita foi também um reencontro ao passado.
o estudante João Gonçalves, acadêmico de pedagogia, nos revela a sua história com o seringal. Foi ótima experiência para mim, né? Porque eu nasci e me criei no seringal, então eu vim aqui hoje fazer esse passeio. Foi rever a minha história, relembrar tudo aquilo que eu vivi na minha infância como criança no seringal. Meu pai era um seringueiro. Eu, com 10 anos de idade, eu ia para a mata com meu pai fazer a coleta do lácteos da seringa. Então isso para mim foi ótimo, foi excelente a visita aqui no museu. E se você deseja conhecer um pouco da história do nosso Amazonas, um pouco da realidade que os povos antigos viveram, nós queremos te fazer o convite para também conhecer o Museu do Seringal.